as armas para a guerra. Antes mesmo da gente iniciar o nosso estudo, nós vamos fazer uma breve oração, pedindo a Deus para que Ele venha abençoar esse estudo, que nossos corações sejam alcançados pela palavra dEle. Amém? Senhor Deus e Pai, te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade, ó Deus, de estar mais uma vez aqui, meu Deus, levando o estudo, meu Deus, a nossa classe, ó Pai. Deus, eu te peço que o Senhor venha tomar direção desse estudo, que tudo que for, meu Deus, falado aqui seja por sua direção, Senhor. Venha, ó Deus, nos abençoar, abençoar cada família, ó Deus, que está acompanhando esse estudo. Pai, que elas possam ser alcançadas, ó Deus, pelo teu amor, pela tua palavra, Deus. Amém. Irmãos, o título, Armas para a Guerra. Quando nós falamos de guerra, é quase que inevitável a gente não pensar nos atores principais da guerra, como por exemplo o soldado. E quando eu li esse título, eu pensei no soldado e também pensei como que o soldado ele deve se preparar para a guerra e quais são as suas características, pois não é qualquer soldado que está ali preparado para poder ir para a guerra. Mas, trazendo algumas características sobre o soldado, essas características também servem para a nossa vida, no nosso dia a dia, para a batalha que nós temos travado quando o inimigo das nossas almas, que vem para destruir a nossa família. Uma das características sobre o soldado, eu assim fiz uma pesquisa muito rápida, bem aleatória mesmo, mas achei muito interessante e eu separei 4 aqui para trazer para os irmãos. Uma das características de um bom soldado: motivação correta, concentração na sua missão, ter capacidade para suportar as aflições e estar preparado para o combate. Todos os dias, em todas as cidades e lares, em todo o mundo, uma batalha está sendo travada. De um lado, há aqueles que estão lutando para destruir a família, do outro, estão aqueles que acreditam que a família é uma invenção de Deus e que devem fazer todo tipo de esforço para mantê-la firme e dentro dos propósitos ditados por Deus, conforme encontramos nas Escrituras Sagradas. Amados, esse título fala de armas e de guerra, e embora que o autor, ele no início da sua introdução, ele remeteu um pouco sobre a Segunda Guerra Mundial, não é sobre essa guerra que nós iremos falar. A guerra que nós iremos falar, a batalha que nós iremos falar aqui durante esse estudo, é uma guerra e uma batalha espiritual. E para que possamos vencer essa batalha espiritual dia após dia, é necessário que nós estejamos firmes na rocha que é Jesus Cristo, em oração, em vigilância, que não basta somente orar, nós temos também que vigiar. O primeiro tópico que nós iremos falar aqui fala sobre a armadura da família cristã. A Bíblia compara o cristão como soldado, 2 Timóteo 2, do 3 ao 4. Tu, pois, sofres aflições como bom soldado de Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que alistou para a guerra. Na revista. E lembre também que o crente está sempre em constante luta. Efésios 6:12. Esse primeiro tópico, irmão, nós vamos ler um pouco dos versículos que o autor trouxe. Vai ser muito pertinente para a continuidade do nosso estudo. Efésios 6:12. Pois não é contra a carne e o sangue que temos que lutar,
mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestiais. Em uma guerra, é preciso ter algumas verdades bem claras. A primeira delas é que o soldado deve estar preparado, conforme nós falamos anteriormente. Está preparado, deve estar bem focado na missão, deve conhecer as estratégias do inimigo, deve conhecer não somente as estratégias, mas o próprio inimigo, e deve se apoderar de armas apropriadas. Nós vamos ler o versículo de Efésios 6, 10 e o 11 e do 13 ao 19. Amém? Efésios 6, versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que poderdes permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Pois não é contra a carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo das trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, havendo feito tudo, permanecer firme. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçando os pés com a preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para o mesmo fim, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada a palavra, no abrir da minha boca, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Amado, nesse primeiro tópico, quando fala da armadura da família cristã, quando o autor ele traz esses versículos, ele traz uma preparação que nós temos que ter para combater o inimigo das nossas almas, que é o diabo, contra a destruição da nossa família e destruição do nosso lar. O texto também ele vai nos alertar que teremos aflições. Então, todas as famílias vai passar por um momento de luta, vai passar por um momento de tribulação, vai passar por problemas, mas a questão é como a família ela vai passar diante desses problemas. Será que Deus vai estar presente? Será que Deus está presente no momento dessa luta? Porque quando Deus ele está presente, algo de novo, algo de bom acontece. A luta ela vai passar, a tempestade ela vai passar. Quantas famílias hoje têm no seio da sua família a luta contra as drogas, a luta contra o vício, a luta contra o adultério? Ao longo dessa revista nós demos alguns capítulos, alguns títulos dessa revista, vem trazendo a luta sobre o divórcio, a luta sobre o adultério. E quantas famílias no dia de hoje têm lutado contra isso? Quantas famílias no dia de hoje têm chorado a perda do filho, ou têm chorado o envolvimento dos filhos no mundo das drogas? Mas Deus aqui, na tua palavra, Ele nos alerta sobre as aflições do mundo. E sobre a armadura também que temos que estar cingido da armadura de Deus. Mas, Cleito, como que nós iremos lutar? Como que nós iremos ter essa armadura de Deus? Essa armadura de Deus nós temos a partir da nossa oração. Nós temos a partir da nossa entrega a Ele. A partir do momento que entregamos nosso coração a Ele, Deus ele vai nos fortalecendo. E assim que estivermos preparados para essa luta, Ele nos capacitará para isso. Então é através da nossa oração, através da nossa busca a Deus, através da nossa intimidade com Deus,
que seremos cada vez mais fortes para lutar contra o diabo e seus anjos, que está aí ao nosso derredor, dia após dia, para destruir. O nosso tópico que nós iremos ler, irmãos, fala sobre a família cristã deve se fortalecer no Senhor. A família cristã deve encarar a batalha sabendo que só terá êxito se estiver fortalecida no Senhor. Isso significa viver em união constante com Cristo, como o ramo na videira subtrai toda a sua essência. O cristão firmado em Cristo recebe dele todo o seu poder para lutar e vencer a guerra que é constante e que só terá fim quando Cristo voltar. Ou seja, irmãos, de vez em quando nós teremos luta na nossa família, nós teremos algum tipo de aflição, mas Deus ele nos garante a vitória. Ou seja, Deus ele nos capacitará para que possamos vencer. Mas o momento da luta, o momento da aflição, Deus ele permite que passamos por isso. Mas ele também nos garante a vitória. A família cristã deve estar focada na batalha. Como família cristãs, conscientes de que estamos em guerra, há de se ter em mente que estamos lutando contra seres poderosos. Paulo usa a expressão principados e potestade. A ideia paulina é mostrar que esses seres ainda têm certo poder e autoridade. São também malignos, odeiam a luz, vivem nas trevas. Há sempre por parte desses seres só intenções malignas de destruição. Irmãos, eu vou trazer um exemplo aqui, para quem gosta de esporte, por exemplo, para ficar uma explicação clara. Quantas vezes a gente, dentro do esporte, a gente vê aquele atleta de alta performance, né? Ele, numa luta, por exemplo, ele acaba perdendo seu cinturão para aquele atleta, para aquele lutador, que de vez em quando ele está perdendo uma luta. E quantas vezes também nós vemos um time de futebol, uma seleção brasileira, uma seleção muito boa, e muitas das vezes perde para uma seleção de menor expressão. Cleito, o que você quer trazer com esse exemplo? Irmãos, por mais que temos fé em Deus, por mais que confiamos no poder de Deus e sabemos que Deus nos garantirá a vitória em todas as lutas que possamos enfrentar, é muito importante, irmãos, a gente entender e saber que sem Deus nós não seremos vencedores. E é importante também colocar no nosso coração que nós não podemos em momento algum vacilar. Porque muitos atletas, muitos lutadores, muitos times de futebol acabam perdendo muitas das vezes para um time de menor expressão, porque muitas das vezes não acredita que outro time é capaz de vencê-lo. Satanás, dia após dia, ele cria estratégias para nos vencer. Ele vai criando estratégias. O diabo ele conhece as nossas limitações, o diabo ele conhece as nossas fraquezas. E ao longo desses estudos que nós estamos tendo, um dos estudos que eu acabei tendo a oportunidade de estar levando aos irmãos, eu falei sobre as redes sociais. Irmão, se tem algo ali que te faz pecar, pare de usar, dá um tempo, peça a Deus direção para isso. Então o diabo ele sabe aonde estão as nossas fraquezas, e sabendo aonde está a nossa fraqueza, ele vai lutar em cima das nossas fraquezas. Então em momento algum, irmãos, nós devemos vacilar ou achar que o diabo ele não tem força para nos derrotar, porque sem Deus ele pode sim nos derrotar. E é importante termos conhecimento das artimanhas do diabo, para que possamos vencê-lo através da nossa oração, através do nosso comprometimento e foco. Nós não podemos perder o nosso foco diante de Deus, que é orar por a nossa família. De ter um momento de comunhão com a nossa família, para que a nossa família também venha se fortalecer no Senhor.
Porque muitas das vezes nós oramos pelos nossos familiares, mas os nossos familiares também não têm orado, não têm clamado, não têm pedido a Deus. Então é importante também que venhamos orar pelos nossos familiares, mas que também conscientizamos a cada um deles a importância da oração. Porque o diabo, ele tem uma missão: destruir lares, destruir família. E o autor ele traz aqui uma citação do pastor John Stott. Esse pastor já é falecido, mas ele diz assim: o conhecimento total do inimigo é um respeito sadio pelas suas proezas, fazem uma preliminar necessidade para a vitória na batalha. Então, irmão, conhecer o inimigo, conhecer as proezas do inimigo, vai fazer com que nós também possamos vencê-lo. É como eu falei do soldado, né? Como que o soldado vai para a guerra? Ele tem que se preparar para ir para a guerra. O soldado ele tem que ter qualidades para poder ir para a guerra e ter característica também para poder ir para a guerra. Porque se ele for para a guerra de qualquer maneira, ele vai perder. Um soldado para ir à guerra, ele tem que ter em sua mente a missão, ele tem que ter a capacidade de suportar aflições. E Deus, como eu falei anteriormente, ele nos capacita para isso. Deus ele nos capacita para vencer as batalhas, mas nós também devemos estar preparados para isso. Porque mesmo sabendo que Deus ele pode todas as coisas, se nós não tivermos preparados, nós podemos cair. E muitas das vezes a família depende daquele um ali estar firme na rocha que é Jesus Cristo para poder estar de pé. Então nós temos essa responsabilidade também diante de Deus e diante dos nossos familiares. Devido à astúcia do inimigo, o cristão deve estar atento às suas ciladas, pois em muitos casos o inimigo pode se disfarçar em anjo de luz. 2 Coríntios 11:14. E não é de admirar, portanto, o próprio Satanás se disfarçar em anjo de luz. E aqui eu quero abrir, né, mais um parênteses aqui para a gente poder estar falando sobre esse tópico. Talvez você possa estar se perguntando: irmão, como que eu vou saber se é a voz de Deus ou se é a voz do diabo se está falando? Aí eu volto a falar um pouco mais sobre a oração. A oração, irmãos, é o que nos aproxima de Deus. E quando nós nos aproximamos de Deus através da nossa oração, com o nosso coração aberto diante de Deus, nós passamos a ter intimidade com Deus. Para quem iniciou o seu relacionamento, e nesse relacionamento, né, você, homem, começou a namorar, e a sua namorada tem outras irmãs, você vai perceber que no começo do namoro, você, conhecendo os familiares, você vai começar a falar assim: olha, você tem a voz muito parecida com a da sua mãe, olha, você tem a voz muito parecida com a da sua prima, e vice-versa. Mas, ao longo do relacionamento, você namora, você casa, você começa a ter o conhecimento, e se você achava a voz da sua esposa parecida com a da mãe dela, se um determinado dia a mãe dela, a sua sogra ligar para você, você vai saber que é sua sogra. Porque você já tem intimidade com a sua esposa o suficiente para você conhecer a voz dela. E assim é o nosso relacionamento com Deus. Quando nós nos relacionamos com Deus de maneira, com o nosso coração aberto, a adorar em espírito e em verdade ao nosso Deus, nós passamos a conhecer a voz de Deus e não seremos enganados pela voz de Satanás. Além da nossa oração, além do nosso compromisso com Deus, também tem a leitura da palavra. O conhecimento da palavra de Deus também é um alicerce para a nossa vida e a armadura para a nossa vida quando o combate contra Satanás, e nós não seremos enganados pela voz de Satanás. Nós teremos conhecimento da voz de Deus e esse conhecimento não nos deixará enganados. O texto ainda vai dizer, da revista, ele vai trazer dois personagens bíblicos que infelizmente
eles caíram, que foi Sansão e Davi. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, quando temos conhecimento da voz de Deus, ela nos fortalece. Mas o tempo ocioso, e muitas das vezes deixarmos nos levar por certas palavras, como Sansão deixou se levar pelas palavras de Dalila, e Davi, naquele momento que estava ali no palácio, em tempo ocioso, eles caíram. Mas a palavra de Deus também, ela traz à luz também a vida de José. José talvez ele teve uma oportunidade até maior que cair do que Davi. Porque Davi ele teve tempo para pensar, ele teve tempo para desistir da ação que ele teve. E José estava ali diante dele, a mulher estava ali diante dele, praticamente agarrando José. José conseguiu sair, mas deixou sua capa, e a gente já conhece a história que aconteceu com José, mas Deus estava o tempo todo com José, porque José resistiu à investida de Satanás. E nós precisamos também resistir às investidas de Satanás na nossa vida. E Deus nos capacita para isso. E uma das coisas que nós temos que ter para resistir às investidas de Satanás é estarmos vigilantes. Não adianta somente a oração, não adianta somente a leitura da palavra de Deus, se nós não vigiamos as nossas atitudes. Se nós não somos verdadeiros com a nossa esposa, se nós somos verdadeiros com os filhos, para quem tem filhos, tem que ser verdadeiros com os seus filhos também. Filhos têm que ser verdadeiros com os seus pais. Tem que ser mútuo. Essa relação tem que ser mútua. A relação de fidelidade, de verdade para com o outro, tem que ser mútua. Do esposo para a esposa, do filho para os pais, dos pais para os filhos, porque Deus ele habita na verdade. Nós sabemos que o pai da mentira é o diabo. E como, irmãos, agimos com mentira, Deus não está nesse negócio. Então nós precisamos agir também com a verdade para que Deus esteja também presente no seio da nossa família. Quem é o inimigo da família? Conforme falei anteriormente, a palavra vai dizer assim: a palavra de Deus é clara. O nosso adversário é o diabo. 1 Pedro 5:8. Sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, e preparando a quem possa tragar. Irmãos, temos que estar vigilantes. A cada dia temos que estar vigilantes para que possamos resistir à cilada do diabo. Quando Jesus ele estava no monte orando 40 dias e 40 noites, quando ele desceu do monte, Satanás o que fez? Foi tentar Jesus. E quem não foi tentado? Quem serve a Deus em espírito e em verdade e certo dia não foi tentado. Jesus deu um grande exemplo ali. Satanás queria oferecer a Jesus ali riquezas. Quis ali oferecer a Jesus fama, dinheiro. Muitas e inúmeras oportunidades Satanás quis oferecer ali a Jesus. Mas Jesus resistiu e deu um grande exemplo para nossas vidas, que é o exemplo de resistir às investidas de Satanás. Quando nós resistimos às investidas de Satanás, ele foge de nós. Porque o Espírito Santo de Deus está na nossa vida e ele não resiste à presença de Deus. Embora a Bíblia não nos forneça um capítulo sobre a biografia de nosso adversário, oferecendo-nos algumas características da sua personalidade, ele é tentador. Nós vamos ler agora Mateus 4:1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, conforme nós falamos anteriormente aqui. Jesus ele foi tentado, foi levado ao deserto, mas graças a Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo resistiu à tentação do diabo, foi morto numa cruz para nos salvar, e hoje temos vida e paz no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
E Deus, ele quer cada vez mais trabalhar sobre a nossa família. Mas isso também, amados irmãos, depende da nossa atitude. Para que Deus venha trabalhar na nossa família, depende também da atitude de cada um de nós. Nós vamos ler também o livro de Lucas 8:12, que vai dizer assim: os que estão à beira do caminho são os que ouvem, mas logo vem o diabo e tira-lhe do coração a palavra, para que não suceda, que crendo seja salvos. Ou seja, o diabo ele vai investir a todo momento na família para que a família venha se desviar da palavra de Deus. Falei anteriormente sobre famílias que vivem um momento de aflição hoje por algum membro estar envolvido com drogas, algum membro da família está envolvido com vícios. E quem já teve, irmãos, filhos, quem já teve algum parente envolvido com drogas, envolvida com vício, sabe a dor que é, sabe a aflição que é. Em Tiago 4:7 vai dizer: sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Também nós falamos anteriormente sobre a resistir ao diabo. Ao resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Mas sozinho, irmãos, nós não vamos conseguir isso. É necessário que tenhamos compromisso com Deus para que o diabo venha fugir e se retirar da nossa vida. O autor também, ele vai trazer algumas armas à disposição da família para combater e resistir ao diabo. E ele traz 6 exemplos. São eles: o cinturão da verdade, couraça da justiça, pés calçados com a preparação do evangelho da paz, escudo da fé, capacete da salvação e a espada do Espírito. Cinturão da verdade. A família cristã, para vencer a batalha, precisa cultivar a presença de Cristo no lar e praticar as verdades contidas na palavra de Deus, bem como sempre ter como um valor a sinceridade, a integridade no relacionamento, seja entre marido e mulher, seja entre pais e filhos. Volto a falar o que nosso pastor sempre costuma falar aqui na apresentação das crianças. Os pais devem dar exemplo, exemplo e exemplo. Quando os pais ele lida com a verdade, os filhos vão crescer também lidando com a verdade. Quando você, irmão, você, marido, é verdadeiro com a tua esposa vai ser verdadeira com você. Couraça da justiça. Paulo fala sobre as armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas. Às vezes, irmãos, na nossa luta, nós teremos que recuar. Toda família, às vezes, vai passar por algum tipo de conflito. E muitas das vezes, por sabedoria, nós teremos que nos calar. Às vezes, não vai ser o momento de falar. Às vezes, o momento de falar, por mais que tenhamos razão no falar, às vezes, o momento de falar vai gerar mais problemas ainda. E, às vezes, é o momento de recuar. Ou seja, é o momento de ser um pouco defensivo. Se calar para esperar o momento certo para poder falar aquilo que aquele momento pede. Pés calçados com a preparação do evangelho da paz. Essa é uma arma de ataque. Só se calça um sapato para ir a algum lugar, para avançar em alguma direção. O cristão deve entender que para ganhar a batalha é preciso avançar com a pregação do evangelho. Irmãos, no seu dia a dia, você tem falado de Deus para os seus familiares? Isso é importante, irmãos, porque quanto mais falamos da palavra de Deus, quanto mais falamos do amor de Deus para os nossos familiares, nós estaremos levando a semente do amor de Deus para outros lares. Não devemos nos preocupar somente com a nossa família.
Não devemos nos preocupar somente com o nosso lar, mas devemos também nos preocupar espiritualmente com a família do nosso vizinho, com os nossos familiares, levando a palavra de Deus para ele, levando o amor de Deus para ele. Que muitas das vezes, irmãos, a nossa família está tudo bem, mas às vezes a família está passando por algum momento difícil. A família do nosso vizinho. E aí, como servos e servas de Deus, como família do Senhor, escolhido do Senhor que somos, nós temos que levar a palavra de Deus a essa família. Levar o consolo de Deus a essa família. Porque muitas das vezes famílias têm sido destruídas diante dos nossos olhos. E muitas das vezes nós não temos tendo a coragem de levar a palavra de Deus a essa família. Nós temos que nos despertar para isso também. Está tudo bem na nossa família e glória a Deus por isso. Mas e a família do seu vizinho e os seus familiares, está tudo bem? Leva a palavra de Deus para eles. Escudo da fé. Somente o escudo da fé pode impedir que setas malignas atinjam a nossa vida. Hoje essas setas vêm de todos os lados, de várias formas. Vêm da imoralidade sexual, do adultério, do egoísmo e da mentira, muitas das vezes danificam relacionamentos familiares. O escudo da fé nos defende dos dardos inflamados do inimigo. Efésios 6,16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Conforme eu falei anteriormente, muitas das vezes, no momento de conflito, no momento de problemas, devemos recuar. E muitas das vezes nós devemos usar o escudo para nos proteger, mas também, em determinados momentos, teremos que usar de sabedoria e nos calar. Capacete da salvação. É a certeza da salvação em Cristo. É a certeza que faz o cristão enfrentar o inimigo e reafirmar sua fé para a salvação em Cristo Jesus. Espada do Espírito. A espada do Espírito é uma arma de defesa e de ataque. É a espada usada por Jesus para vencer a tentação no deserto. É a espada que um marido cristão pode usar quando sofre tentação em ser infiel à esposa, ou vice-versa. Serve para defender e para atacar, pondo o diabo a bater em retirada. Todas essas armas devem ser apropriadas sobre oração constante a favor de um membro da própria família ou de outras. Efésios 6,18. Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para o mesmo fim, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Outro aliado, irmão, muito importante para o fortalecimento da família é a Igreja do Senhor. Muitas das vezes passamos por situações nos nossos lares, muitas das vezes não procuramos uma orientação espiritual. A Igreja do Senhor, irmãos, ela também é preparada para isso. A Igreja do Senhor, que tem como base a palavra de Deus, ela tem um conhecimento suficiente para ajudar você na luta com a sua família, com os problemas que a sua família está passando. A Igreja do Senhor, ela é preparada para isso. Muitas das vezes as pessoas passam por luta, passam por provações, mas muitas das vezes não procura o seu líder. Não procura o seu líder para expor as situações, as aflições que estão passando. Todos nós, irmãos, muitas das vezes passamos por luta e por provações. E nós precisamos de um apoio espiritual. Às vezes as nossas forças físicas elas estão se esgotando. E muitas das vezes precisamos de alguém para nos ajudar em oração. A igreja deve ser o mais forte aliado da família na luta contra o mal. Qual é a razão da igreja ser o forte aliado da família na batalha?
porque ambas foram criadas por Deus. Gênesis 1, 27 e Mateus 16, 18. Gênesis 1, 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Mateus 16, 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui em Mateus 16, 18, ela acaba fechando a importância de você, irmãos, está passando por algum problema na sua família, também compartilhar isso com o líder. Porque é a igreja do Senhor, que tem como base a palavra de Deus, ela está firme na rocha. E o líder, ele é capaz de também te ajudar nessa luta que você está passando com a sua família. Portanto, fazer que a família participe da vida de uma igreja, você está realmente preocupada com o fortalecimento do lar, há de ser uma bênção em uma ótima trincheira na guerra contra o pecado. Firmeza na rocha é o nosso próximo tópico. Irmãos, nós conhecemos a passagem sobre a casa que fora construída na rocha e a casa que fora construída na areia. Quando vem um vento, o que acontece com a casa que fora construída na areia? Ela vai ser derrubada. Mas a casa que é construída na rocha, pode vir todo tipo de vento, irmão, ela vai permanecer firme. E assim é a nossa vida cristã, e assim é a nossa vida também diante dos nossos familiares. Se nós temos dentro do seio da nossa família a palavra de Deus para nos guiar e para nos fortalecer, os ventos, as aflições virão, mas a família permanecerá firme no Senhor. Outro tópico muito importante fala sobre a leitura. A leitura era muito importante, a leitura diária da palavra de Deus era muito importante. Mas o autor ele vai ressaltar também que uma boa leitura de livros sobre autores que falam sobre a palavra de Deus também é muito importante no seio da família. Reúne a sua família, irmão, para ler um livro que fala sobre o relacionamento com Deus, um livro que fala sobre a palavra de Deus. Você que é casado, procura livros também para ler com a tua esposa, procura livros também para ler com a tua esposa, que fala sobre relacionamento através da ótica de Deus. Isso é muito importante também para o crescimento do casal. Quando eu estava faltando mais ou menos um mês para casar, um irmão ele me presenteou com um livro. O livro tem como título Ato Conjugal. E quando eu li esse livro, entre muitas coisas que eu achei interessante, uma coisa que eu achei interessante foi um depoimento de uma senhora, quando ela teve uma conversa com o pastor, juntamente com o teu esposo, e eles tinham algumas dúvidas. E ao longo do casamento deles, eles tinham um pouco assim de vergonha após ter a sua relação, antes de dormir, fazer a sua oração. Porque eles diziam que quando eram solteiros, tinham o costume de antes de dormir, fazer uma oração a Deus. E quando eles tinham relação, eles não sentiam muito à vontade para isso. Isso acabou sendo um problema para a vida deles, porque eles ficavam naquela dúvida entre orar e ter o seu momento. E quando eles conversaram com o pastor esclareceu muitas coisas para eles e disseram, isso não tem nada a ver, porque muitas das vezes a gente crescemos com a ideia de que a relação é pecado, a relação não é uma coisa boa diante de Deus, e acabamos e levamos certas coisas para dentro do casamento. E a partir daquele momento que aquele pastor orientou, conversou com aquele casal, a vida deles mudaram, porque eles passaram a ter o conhecimento sobre isso. No livro de 1 Coríntios 7, no versículo 5, vai dizer
que nós devemos tirar um momento para Deus. Mas aos casados, Paulo ele vai dizer que quando nós tiramos esse tempo para Deus, esse tempo tem que ser algo mútuo. Ou seja, a esposa tem que conversar com o teu esposo, o esposo tem que conversar com a tua esposa. Muitos casais têm a prática do jejum. Tem a prática de tirar um tempo para o jejum. E essa prática para o jejum, para aqueles que são casados, é muito importante chegar para o seu esposo, chegar para a tua esposa e falar, olha, amanhã eu quero tirar um tempo para fazer um jejum, eu quero tirar um momento de oração, eu quero tirar um momento para Deus. É muito importante que essa conversa seja dita entre os casais. Olha que no livro de 1 Coríntios 7:5 vai dizer: não vos negueis uns ao outros, senão de comum acordo, por um tempo, a fim de vos aplicardes à oração e depois vos ajuntardes outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Ou seja, irmãos, é muito importante nós termos esse tempo para Deus, ter esse momento de comunhão, mas é muito importante também que o casal esteja em comum acordo para isso, para que Satanás não se aproveite desse momento e faça ali o seu trabalho, conforme ele quer. Ao longo desse estudo aqui nós demos que ele quer destruir a família, porque às vezes parte do casal ele quer ter esse momento com Deus, mas o esposo ele vê que não é aquele momento, a esposa vê que não é o momento. Então é muito importante que os dois estejam em comunhão, para que Satanás não venha e faça o trabalho que ele quer fazer, que é a destruição do lar. Culto familiar, isso é muito importante também, irmãos. Eu sei que nós estamos em um momento de pandemia, nós voltamos ao nosso culto. Muitas oportunidades nós tivemos durante esse momento que o templo não pôde estar aberto para ter o culto no nosso lar. Se você aproveitou esse momento para ter o culto no seu lar, dê continuidade, irmãos. Mesmo depois de voltarmos mais efetivamente o nosso culto no nosso templo, tenha esse momento de culto com a sua família. Esse momento de culto com a sua família é muito importante para o crescimento espiritual também. Porque, conforme eu falei sobre essa intimidade com Deus que temos a partir da oração, também quando a família ela se reúne para falar de Deus, para ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, também terá intimidade entre vocês. Então a oração, o culto, ele traz um fortalecimento diante de Deus e um fortalecimento, uma comunhão também com a família. Irmãos, antes de concluir esse estudo, eu quero deixar para você as 3 perguntas desta revista. Se você não tem a revista, você pode voltar um pouquinho e também está meditando com a sua família sobre essas perguntas. A primeira pergunta é: em sua opinião, a família, de um modo geral, tem sido derrotada ou vitoriosa na luta contra o pecado? Como de forma prática, a igreja pode ajudar a família nessa luta? De forma prática, como a igreja pode se fortalecer para vencer a guerra contra o pecado? São essas 3 perguntas. Faça uma reflexão sobre ela, reúne a sua família, discute um pouco sobre essas questões, orando a Deus, e aproveita esse momento também de meditação para cultuar juntamente com a sua família. Que Deus possa completar a palavra dele no seu coração, que Deus ele possa, nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, fortalecer cada vez mais a sua vida no Senhor. Eu sei que está presente num templo muito importante, nosso templo hoje está aberto, amém? Mas é muito importante, irmão, você dentro do seu lar, cultuar e louvar a Deus juntamente com seus familiares. Que Deus possa completar a palavra dele no seu coração. Seja abençoado, você e toda a sua família, amém? Fica com Deus.